Você tem vivido por tempo demais carregando uma versão de si mesmo que não merece mais continuar existindo. Uma versão fraca, cheia de desculpas, de procrastinação, de medo. Essa versão tem freado o seu crescimento, limitado o seu potencial e te mantido preso em um estado de mediocridade tão sutil que você nem percebe mais. Mas chegou o momento de eliminá-la, não com palavras, não com promessas vazias, mas com ação. Dentro de você existe uma versão mais forte, mais disciplinada, mais imparável, esperando para ser libertada. Mas ela não vai surgir por mágica. Você precisa forjá-la, treiná-la, endurecê-la com decisões diárias. Não existem atalhos, não há fórmulas secretas. Só existe um caminho: destruir tudo o que te mantém fraco e construir tudo o que te tornará invencível. Antes de começar, quero que faça um compromisso real com você mesmo. Ouvir não é suficiente. É preciso agir. Escreva nos comentários: hoje tomo a decisão de ser minha melhor versão. Sou estoico. Declare isso. Torne público. Deixe que esse seja o primeiro passo para destruir sua versão fraca e iniciar sua transformação. Agora sim, vamos ao que realmente importa. Número 1. Aceitar a existência da sua versão fraca. Aceitar a existência da sua versão fraca é o primeiro passo para superá-la. A maioria das pessoas vive em negação, escondendo suas falhas, justificando sua falta de disciplina e evitando encarar a realidade. Mas o estoicismo nos ensina que a única maneira de nos fortalecermos é olhar diretamente para nossas fraquezas, sem desculpas, sem auto-engano. Você não pode melhorar aquilo que se recusa a reconhecer. Pense em quantas vezes você adiou uma tarefa importante simplesmente porque não estava com vontade de fazê-la. A procrastinação nada mais é do que um sinal de que sua versão fraca está vencendo. Em vez de enfrentar o desafio, você escolhe o conforto momentâneo. E o que acontece depois? Você se sente culpado, decepcionado consigo mesmo, preso em um ciclo de evitar o que sabe que precisa ser feito. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho. Aquela resistência que você sente é exatamente o sinal de onde precisa trabalhar para começar a vencer essa parte frágil dentro de si. Faça uma lista das coisas que estão te travando. Escreva com brutal honestidade. Você tem dificuldade para acordar cedo, falta disciplina para treinar, evita conversas difíceis. Reconhecer isso dói, porque implica admitir que você não é tão forte quanto gostaria de acreditar. Mas no estoicismo, a verdade é a base do progresso. Você não pode se moldar sem antes ver claramente o que precisa mudar. Muitas pessoas se enganam dizendo "eu sou assim", como se suas fraquezas fossem parte fixa da sua identidade. Isso é mentira. Você não é seus hábitos atuais, você é aquilo que decide ser a cada novo dia. Epicteto ensinava que você não deve reclamar da vida como se fosse uma vítima do destino, mas assumir total responsabilidade por quem é e por como age. Se hoje você se considera fraco, isso não significa que precisa continuar sendo amanhã, mas não basta reconhecer a fraqueza. É necessário agir imediatamente. Um estoico não vive apenas na teoria, ele coloca sua filosofia em prática todos os dias. Se você identificou que seu problema é a procrastinação, comprometa-se a fazer a tarefa mais difícil do dia logo de manhã. Se sua fraqueza é a preguiça, empurre seu corpo para o movimento antes que sua mente comece a inventar desculpas. A chave é agir antes que a resistência te domine. A dor da mudança é menor do que o sofrimento de permanecer igual. É desconfortável acordar cedo. É difícil dizer não às distrações. É cansativo enfrentar seus medos. Mas é muito pior viver preso na mediocridade da sua versão fraca. Pense em como seria olhar no espelho daqui a um ano e perceber que você continua exatamente o mesmo,
com os mesmos problemas, as mesmas desculpas, a mesma falta de disciplina. Isso sim deveria te assustar. Por isso, toda vez que notar que sua versão fraca está assumindo o controle, faça o oposto do que essa voz interna está mandando. Se ela disser para descansar mais 5 minutos, levante-se imediatamente. Se disser para deixar o treino para amanhã, faça-o agora mesmo. Se mandar evitar aquela conversa difícil, enfrente-a sem hesitar. A chave é treinar sua mente para não ceder ao conforto. Os estoicos entendiam que o verdadeiro poder está no autodomínio. Não se trata de conquistar o mundo exterior, mas de conquistar a si mesmo. Quando você se controla, quando é dono das suas ações em vez de escravo dos seus impulsos, descobre o que é a verdadeira liberdade. Porque o maior inimigo que você tem não está lá fora, mas dentro de você. Então, neste momento, decida que não vai mais alimentar sua versão fraca. Reconheça-a assim, mas não a deixe vencer. Não se identifique com ela. A cada dia, você tem a oportunidade de provar que é mais forte do que imagina. E quando age com disciplina, com coragem, com determinação, não apenas transforma a sua vida, você se torna alguém digno de respeito. Dos outros, de si mesmo. Número 2. Escolha transformar sua vida agora. Cada dia em que você decide não mudar é um dia em que está abrindo mão da pessoa que poderia se tornar. Não importa o quanto racionalize, o quanto se justifique ou quantas vezes repita para si mesmo que amanhã será o dia. A verdade é que, a cada momento em que você escolhe não agir, está se afastando ainda mais do seu potencial. O tempo continua passando, indiferente às suas desculpas. O estoicismo nos ensina que a única coisa que realmente possuímos é o presente. E desperdiçá-lo com procrastinação é um ato de auto-engano e autodestruição. Imagine olhar no espelho e ver refletida uma vida que não representa aquilo que você realmente deseja ser. Você sabe que poderia estar mais forte, mais disciplinado, mais focado nos seus objetivos. Mas em vez de agir, continua adiando. Os dias passam, e as semanas, os anos, e esse reflexo continua o mesmo. A única diferença é o peso que carrega de oportunidades perdidas e tempo desperdiçado. Até quando você vai continuar esperando? Você não é vítima do destino. Não existe um futuro predeterminado para você. Tudo o que você conquistar nesta vida será resultado das decisões que toma agora, não amanhã, agora. Marco Aurélio dizia que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Se você pensa que não pode mudar, que não vale a pena tentar, então essa será a sua realidade. Mas se você escolhe transformar sua mentalidade, se decide agir, então nada nem ninguém poderá te impedir. Pare de esperar pela motivação. A motivação é instável, passageira e inconsistente. O que você realmente precisa é disciplina, porque é a disciplina que vai te fazer agir mesmo quando não sentir vontade. Você não precisa se sentir pronto para começar, só precisa começar. Epicteto dizia que a felicidade e a liberdade começam com a compreensão clara de uma regra simples. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E o que está sempre sob seu controle é a sua capacidade de agir neste exato momento. O problema é que a maioria quer resultados sem pagar o preço do esforço. Querem ter um corpo saudável sem treinar. Querem sucesso sem sacrifício. Querem disciplina sem desconforto. Mas a verdade é que toda mudança real tem um custo. E se você não está disposto a pagar esse preço, então continue olhando para o espelho e vendo a mesma versão de si mesmo, aquela que não te deixa orgulhoso. Hoje você tem uma escolha. Pode continuar sendo o mesmo, arrastando os mesmos hábitos, caindo nas mesmas desculpas, acumulando mais arrependimentos.
Ou pode levantar-se e decidir que este é o momento em que tudo muda. Não porque alguém mandou, não porque é um novo ano, um novo mês ou uma segunda-feira, mas porque, finalmente, você entende que o tempo não vai esperar por você. O primeiro passo não precisa ser grandioso. Você não precisa transformar toda a sua vida em um único dia. Tudo o que precisa é dar um pequeno passo de disciplina agora mesmo. Saia para correr. Escreva aquela página. Ligue para aquela pessoa. Comece com o que tem, onde estiver. Mas comece, porque no momento em que prova a si mesmo que pode agir mesmo sem vontade, você percebe que a mudança é possível. Ninguém virá te resgatar. Ninguém fará o trabalho por você. Ninguém se importará mais com a sua vida do que você mesmo. E se não tomar o controle agora, continuará sendo um escravo da inércia, preso na mesma rotina, e um dia vai olhar para trás e perceber que poderia ter sido muito mais. Os estoicos entendiam que o verdadeiro poder está na ação, não nas palavras, não nas intenções, não nos desejos, na ação. Então não espere mais. Não se dê mais uma desculpa para continuar igual. Decida agora mesmo que a sua vida não será definida pela procrastinação nem pelo medo. Dê esse primeiro passo hoje. Número 3. Enfrentar e questionar a voz interior crítica. Aquela voz na sua cabeça que diz que você não é bom o suficiente, que não tem o que é necessário para encarar um desafio, que vai fracassar, não está dizendo a verdade. Ela é apenas uma impressão. E impressões não são fatos. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. O que realmente te impede de avançar não é a falta de capacidade, mas a história que você conta a si mesmo todos os dias. Pense em quantas vezes você quis fazer algo, mas foi paralisado por essa voz interior. Talvez tenha sentido vontade de falar em público, mas a sua mente sussurrou: você não é bom nisso, vai se atrapalhar, vão rir de você. Ou talvez tenha pensado em começar um projeto, mas surgiu o pensamento: você não tem talento suficiente, é tarde demais, vai fracassar como sempre. Essa voz não é sua aliada, é um obstáculo. E o estoicismo nos ensina que os obstáculos não existem para nos impedir, mas para serem superados. Quando essa voz aparecer, não a aceite sem questionamento. Pergunte a si mesmo: isso é um fato ou apenas um medo irracional? Essa ideia está me ajudando ou me limitando? Que evidências reais eu tenho de que não sou capaz? O mais provável é que descubra que essas dúvidas não se baseiam em fatos concretos, mas em inseguranças acumuladas ao longo do tempo. E se você não as confrontar, elas continuarão moldando sua vida. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente lembrava a si mesmo que não devia se deixar levar por pensamentos negativos sem antes examiná-los. Ele chamava isso de treinar a mente para ver as coisas como realmente são. Você não é seus pensamentos. Você não é seus medos. Você não é suas dúvidas. Você é as ações que escolhe tomar apesar de tudo isso. Quando perceber que a voz crítica tenta te dominar, mude a narrativa. Em vez de pensar não sou bom o suficiente, diga posso melhorar a cada dia. Em vez de vou fracassar, diga cada tentativa me aproxima do meu objetivo. Isso não é se enganar com frases positivas vazias, é responder com a verdade. A verdade é que ninguém nasce sabendo. A verdade é que o progresso é possível. A verdade é que o que você pensa sobre si mesmo afeta diretamente a forma como age. Você não pode permitir que uma voz sem fundamento controle sua vida. Precisa enfrentá-la com a mesma firmeza com que enfrentaria um inimigo real. Porque essa voz pode ser seu maior inimigo, se você não a interromper. Ela limitará cada escolha, te manterá pequeno, te fará viver com medo. Mas se você desafiá-la,
se a encarar com lógica e coragem, recuperará o poder sobre si mesmo. A chave não é eliminar completamente esses pensamentos, eles sempre voltarão. A chave é não se identificar com eles, não dar a eles autoridade. Deixe que passem como nuvens no céu, sem se apegar. Um pensamento negativo só tem poder se você der atenção a ele, mas se você decidir focar na ação, naquilo que pode fazer, naquilo que está sob seu controle, a voz perde sua força. Os estoicos sabiam que a mente precisa de disciplina. Assim como treinamos o corpo para ser forte, precisamos treinar a mente para resistir à dúvida e ao medo. E a melhor maneira de fazer isso é com ação. Toda vez que você agir de forma contrária ao que essa voz diz, toda vez que enfrentar um desafio em vez de evitá-lo, toda vez que tomar uma decisão corajosa em vez de ceder à insegurança, você estará enfraquecendo esse inimigo interno. Pare de deixar que uma simples impressão te controle. Não permita que um pensamento automático defina a sua vida. Você é mais forte do que isso. Você tem o poder de questionar cada ideia que surge na sua mente e decidir o que merece sua atenção e o que deve ser descartado. Porque a única voz que deveria guiar seus passos não é a do medo, mas a da razão e da virtude. E essa voz sempre te conduzirá à ação, ao crescimento e à vida que você realmente merece viver. Número 4. Substituir hábitos fracos por hábitos fortes. O que você faz todos os dias define quem você se torna. Não são os momentos de inspiração, nem os impulsos de motivação que determinam o seu destino, mas sim os hábitos que você repete continuamente. Se os seus hábitos são fracos, sua vida será fraca. Se os seus hábitos são fortes, você construirá uma versão de si mesmo capaz de enfrentar qualquer desafio. Não existem atalhos. Não há mágica. Apenas repetição constante de ações que te aproximam daquilo que você quer ser. Imagine uma pessoa que acorda tarde, sem energia, sem propósito e pega o celular ainda na cama. O dia já começa com preguiça e falta de controle. Depois, procrastina no trabalho, se distrai com redes sociais, come sem pensar, evita qualquer esforço físico e, ao final do dia, sente-se insatisfeita, mas repete o mesmo ciclo no dia seguinte. Por quê? Porque seus hábitos aprenderam em uma rotina de fraqueza. Agora imagine outra versão dessa mesma pessoa. Ela acorda cedo, não porque seja fácil, mas porque treinou sua mente para resistir à tentação da zona de conforto. Sua primeira ação do dia não é buscar distrações, mas assumir o controle do próprio tempo. Talvez faça exercícios, medite ou revise suas metas antes de começar a rotina. Encarando o trabalho com disciplina, evita desculpas. Em vez de comer por impulso, escolhe alimentos que nutrem seu corpo. E no fim do dia, sente progresso, não estagnação. Tudo isso não tem a ver com talento ou sorte. Tem a ver com hábitos. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder está no controle de si mesmo. Epicteto dizia que você não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como reage. E a melhor forma de responder com força é treinando sua mente e seu corpo com hábitos consistentes. A diferença entre a mediocridade e a excelência não está em grandes decisões, mas nas escolhas que você faz nos pequenos momentos. Se você quer mudar, não basta dizer que vai mudar. É preciso agir. Agora, comece identificando um hábito fraco que está te limitando. Talvez você tenha dificuldade para acordar cedo. Talvez desperdice muito tempo nas redes sociais. Talvez sua alimentação esteja desorganizada. Não tente mudar tudo de uma vez. O segredo não está em transformações radicais, mas em substituir hábitos fracos por hábitos fortes, de forma gradual e constante. Se você dorme em excesso,
Comece diminuindo o tempo na cama aos poucos, até que acordar cedo se torne automático. Se passa horas no celular, estabeleça momentos livres de distração e troque-os por leitura ou aprendizado. Se sua alimentação é desregrada, não mude tudo de um dia para o outro. Comece com uma refeição saudável por dia e avance daí. A chave é a substituição. Não basta eliminar um hábito ruim. É necessário trocá-lo por um que te torne mais forte. Hábitos fracos se formam com repetição. Os fortes também. O que hoje parece difícil, amanhã pode se tornar natural, mas apenas se você se comprometer com a constância. Marco Aurélio entendia que cada ação molda o seu caráter. Se você age com disciplina hoje, será mais fácil repetir essa disciplina amanhã. Mas se você cede à preguiça hoje, será mais difícil resistir a ela no futuro. Você não está lutando apenas por este momento. Está moldando a pessoa que será nos próximos anos. Não espere se sentir pronto. Não espere pelo momento perfeito. A melhor maneira de mudar é começar. Você não precisa de grandes vitórias, só de pequenas decisões diárias que se somam. Cada vez que você escolhe levantar da cama ao invés de seguir dormindo, você está vencendo. Cada vez que foca no seu trabalho ao invés de se distrair, você está vencendo. Cada vez que resiste a cair em velhos hábitos, você está construindo uma versão mais forte de si mesmo. O poder está na consistência. Não importa o quanto você esteja motivado hoje. O que importa é o que você fará amanhã, depois de amanhã e todos os dias seguintes. Mude agora, porque cada dia que você continua com os mesmos hábitos te afasta da pessoa que poderia se tornar. Número 5. Aprenda a dizer não. Cada vez que você diz sim a algo que não importa, está dizendo não ao que realmente poderia transformar sua vida. Muitas pessoas reclamam que não têm tempo para suas metas, mas se você observa como elas passam os dias, percebe que suas agendas estão cheias de coisas irrelevantes, compromissos desnecessários, favores que não queriam fazer, distrações disfarçadas de responsabilidade. O problema não é a falta de tempo, é a falta de proteção do próprio tempo. As pessoas que realizam grandes coisas não o fazem porque têm mais horas no dia, mas porque sabem onde investir essas horas. Elas dizem não à maioria das coisas, não por frieza ou egoísmo, mas porque compreendem que cada sim tem um custo. Toda vez que você aceita algo sem refletir, está roubando de si mesmo tempo e energia que poderiam estar sendo usados naquilo que realmente importa. Pense em quantas vezes você disse sim apenas para evitar um conflito. Alguém te pediu um favor que você não queria fazer, mas aceitou para não parecer indelicado. Te convidaram para um evento que não te interessava, mas foi assim mesmo para não parecer antissocial. Se comprometeu com tarefas que não te aproximam dos seus objetivos apenas porque sentiu que devia aceitar. E depois se pergunta por que não sobra tempo para treinar, estudar ou construir a vida que deseja. Marco Aurélio dizia que devemos nos perguntar constantemente: isso é essencial? Se a resposta for não, então não faça. Você não pode avançar se sua energia estiver sendo dispersada em coisas sem importância. Precisa ser implacável com suas prioridades. Não pode ser escravo das expectativas alheias. As pessoas continuarão pedindo, esperando que você se encaixe na agenda delas, mas você não está aqui para realizar os desejos de todos. Está aqui para cumprir o que deve ser feito. Dizer não é desconfortável no início, porque ensinaram que ser uma boa pessoa é agradar os outros. Mas o estoicismo não é sobre agradar. É sobre viver de acordo com a razão e a virtude. E não há nada de virtuoso em sacrificar o seu propósito por compromissos que não significam nada. Um estoico não age por pressão social. Ele age porque escolheu aquilo como certo e necessário.
Da próxima vez que alguém te pedir algo, antes de responder automaticamente, pare e se faça apenas uma pergunta: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Se a resposta for que te afasta, então a resposta deve ser não. Você não precisa se justificar nem inventar desculpas. Apenas diga não posso. Simples assim. No começo, as pessoas podem se surpreender, mas logo entenderão que seu tempo é valioso e deixarão de esperar que você esteja disponível para tudo. Não se trata de se tornar uma pessoa fechada, nem de nunca ajudar ninguém. Trata-se de escolher com sabedoria onde colocar sua energia. Quando você diz não ao desnecessário, pode dizer sim com mais força ao que realmente importa. Quando protege seu tempo, você pode dedicá-lo àquilo que vai te fazer crescer. Cada vez que você recusa uma distração, reforça seu compromisso com a própria vida. Os estoicos sabiam que a autodisciplina é essencial para qualquer conquista. E parte dessa disciplina é não deixar que os outros decidam como você deve gastar seu tempo. É fácil se deixar levar pela corrente, aceitar tudo, tentar agradar a todos. Mas isso apenas te afasta do seu propósito. Dizer não é um ato de respeito por si mesmo. É um lembrete de que sua vida não foi feita para ser desperdiçada com trivialidades. Na próxima vez que estiver em dúvida, lembre-se: cada sim tem um preço. Certifique-se de que vale a pena pagá-lo. Número 6. E desperte do torpor da mediocridade. A mediocridade não chega de repente. Ela se infiltra silenciosamente na sua vida, disfarçada de conforto, de desculpas razoáveis, de frases como "isso já está bom assim". Um dia, você simplesmente acorda e percebe que está preso em uma rotina que não te desafia, em um trabalho onde faz apenas o mínimo para não ser demitido, em relacionamentos onde nunca diz o que realmente sente. E o mais alarmante, você nem sabe como chegou a esse ponto. Marco Aurélio dizia que a alma se colore com o tom dos seus pensamentos. Se você aceita a mediocridade em uma área da sua vida, ela logo começa a contaminar todas as outras. Se no seu trabalho você faz apenas o suficiente para sobreviver, essa atitude acabará se refletindo no seu corpo, na sua mente, nas suas relações. Você se torna alguém que se acomoda, que se esconde atrás da ideia de que não está tão ruim assim, mesmo sabendo que poderia ser muito mais. É fácil justificar. Você se diz que a vida é difícil, que nem todos podem ser bem-sucedidos, que é melhor estar seguro do que arriscar. Mas, cada vez que repete essas frases na sua mente, está mentindo para si mesmo. Não é que você não possa ir além, é que escolheu não tentar. Não é que o mundo tenha te condenado à mediocridade, é que você mesmo permitiu que ela tomasse conta da sua vida. Os estoicos entendiam que o verdadeiro inimigo não está lá fora, está dentro de você. Não é o chefe que não te valoriza, não é a sociedade que impõe barreiras, não é a sorte que não te favorece, é a voz interna que sussurra que está tudo bem em permanecer onde está, que se esforçar dá muito trabalho, que a excelência é para os outros. Essa voz é o torpor da mediocridade, e se você não a confronta, ela vai te anestesiar até que um dia você desperte e perceba que desperdiçou anos da sua vida. Faça um inventário honesto. Olhe para a sua vida e pergunte-se: em que áreas estou me acomodando, onde estou aceitando menos do que sei que sou capaz de alcançar. Talvez seja no seu corpo, onde você se convenceu de que estar fora de forma é normal. Talvez na sua mente, onde consome distrações vazias em vez de buscar conhecimento e crescimento. Talvez nos seus relacionamentos, onde evita dizer a verdade, exigir o que precisa, mostrar seu verdadeiro valor. Você não pode mudar o que não reconhece. A primeira batalha é contra a negação. Admita, você deixou que a mediocridade ganhasse espaço, mas reconhecer isso não é motivo de culpa, é uma chance real de mudança.
porque o momento em que você percebe que está adormecido é o momento exato em que pode começar a despertar. Não precisa fazer uma revolução imediata, mas precisa assumir um compromisso inquebrantável de melhoria. Saia da zona de conforto todos os dias, nem que seja um pouco. Se você tem se contentado com o mínimo no trabalho, comece a se destacar, não para receber elogios, mas porque a excelência deve ser o seu novo padrão. Se tem evitado o esforço físico, comece com 10 minutos por dia, mas faça, sem falhar. Se tem permitido que seus relacionamentos se tornem superficiais, tenha coragem de ser honesto, de mostrar quem você realmente é. A mediocridade é um hábito, e a excelência também. Ela não é um talento inato, é uma decisão que você toma todos os dias. Marco Aurélio compreendia isso profundamente. Escolha o caminho difícil, escolha aquilo que exige esforço, escolha o que te tira da zona de conforto, porque é exatamente aí que o verdadeiro crescimento acontece. Não viva com a sensação de que poderia ter sido mais, mas nunca tentou. Não espere que a vida te force a mudar. Desperte agora, porque cada dia que você passa dormindo na mediocridade é um dia que nunca mais poderá recuperar. Número 7. Construa uma mentalidade de disciplina. Você não pode depender da motivação. A motivação é instável, frágil, um impulso passageiro que aparece e desaparece sem aviso. Se você espera se sentir motivado para agir, nunca será constante, nunca avançará, nunca alcançará a excelência. O que realmente te leva longe é a disciplina. Disciplina é o que te faz levantar cedo mesmo quando seu corpo implora por mais sono. É o que te empurra para treinar mesmo sem vontade. É o que te faz trabalhar mesmo cansado. É o que te faz continuar quando a parte fraca da sua mente quer desistir. Pense em um atleta de elite, ele não treina apenas quando está inspirado. Ele não espera estar com o ânimo ideal para correr. Ele não busca desculpas quando o clima está ruim ou o corpo está esgotado. Ele treina porque é o que deve ser feito, porque construiu o hábito da disciplina a ponto de sua mente e seu corpo saberem que não há outra opção. O mesmo vale para qualquer pessoa que alcança a grandeza em seu campo. Elas não esperam se sentir prontas, simplesmente fazem o que precisa ser feito. Os estoicos entendiam que a disciplina é a chave do autodomínio. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, quando quiser, mas sim ter controle absoluto sobre si mesmo. E esse controle só é conquistado por meio da repetição constante de ações que fortalecem o caráter. Se você cede à comodidade, se deixa que os impulsos ditem sua vida, torna-se escravo das suas emoções. Mas se treina sua mente para agir independentemente de como se sente, você se torna imparável. Todos os dias, você tem a chance de escolher entre a disciplina e a mediocridade. Pode continuar adiando o que sabe que precisa ser feito, ou pode agir agora mesmo. Pode ceder à fadiga, à preguiça, às distrações, ou pode resistir, empurrar um pouco mais, se manter firme e provar a si mesmo que tem o controle. A diferença entre quem alcança suas metas e quem fracassa não está no talento, mas na capacidade de continuar mesmo quando não se tem vontade. A chave está nos hábitos. Não se trata de grandes esforços isolados, mas de pequenas ações repetidas diariamente até que se tornem parte de você. Se quer ser mais disciplinado, comece pelo básico. Não se preocupe com quanto consegue fazer em um só dia, preocupe-se com o que consegue fazer de forma consistente por anos. Um pequeno esforço feito todos os dias vale mais do que uma explosão de motivação que se apaga em uma semana. Não aceite desculpas de si mesmo. Não diga que vai começar amanhã. Não caia na armadilha de esperar o momento perfeito. Disciplina se constrói com ação imediata. Você não precisa se sentir inspirado para treinar,
Apenas calce os tênis e comece. Você não precisa estar motivado para trabalhar, apenas sente-se e faça. Você não precisa de vontade para melhorar sua vida, apenas tome a decisão de não ser governado pela preguiça. Marco Aurélio entendia que o esforço é o que nos define. Não somos o que pensamos em fazer, somos o que fazemos repetidamente. Se você se acostuma a ceder, a procrastinar, a desistir, é isso que vai se tornar. Mas se você se acostuma a agir, a se disciplinar, a seguir em frente independentemente das circunstâncias, e estará construindo uma mentalidade inabalável. Cada vez que você escolhe a disciplina em vez do conforto, está forjando uma versão mais forte de si mesmo. Cada vez que ignora a voz interna que te manda parar, está treinando sua mente para resistir à fraqueza. Não se trata de ser perfeito, trata-se de se comprometer com a melhoria constante, porque no fim das contas, não vence o mais motivado, vence aquele que nunca para de avançar. Número 8. Elimine as distrações da sua vida. Cada distração que você permite é mais um obstáculo entre você e os seus objetivos. No início, você nem percebe. São apenas alguns minutos nas redes sociais, mais um vídeo, uma conversa sem sentido. Mas quando olha para trás, se dá conta de quanto tempo foi perdido. O pior inimigo do progresso não é o fracasso, é a distração, porque o fracasso, ao menos, te ensina algo. A distração, por outro lado, só rouba silenciosamente, sem que você perceba. Se você realmente quer avançar, precisa mudar o seu ambiente. Não dá para esperar ter disciplina enquanto está cercado por tentações projetadas para capturar sua atenção. Não dá para se concentrar se seu celular vibra a cada 5 minutos. Não dá para desenvolver pensamento profundo se sua mente está cheia de conteúdo superficial. Os estoicos sabiam que a clareza mental é essencial para alcançar a excelência. E você não pode ser forte se vive constantemente distraído. Pense em alguém que quer realizar algo grandioso, um escritor que quer terminar seu livro, um empreendedor que quer construir um negócio, um atleta que busca atingir seu auge. Como vive essa pessoa? Você acha que ela passa horas nas redes sociais, que desperdiça sua energia com trivialidades? Nunca. Essa pessoa organiza a própria vida de forma que tudo ao seu redor a empurre em direção ao seu objetivo. Nada é deixado ao acaso. Se você está realmente comprometido com o seu crescimento, precisa tomar medidas drásticas. Não adianta dizer vou me distrair menos. É necessário eliminar as distrações pela raiz. Apague os aplicativos que consomem seu tempo sem te dar nada em troca. Bloqueie os sites que te afastam do que é importante. Crie um espaço físico onde consiga se concentrar sem interrupções. Desative as notificações. Livre-se do que é desnecessário. Você não pode confiar apenas na força de vontade. Precisa construir um ambiente que te ajude a vencer. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a chave para uma vida plena é a concentração no essencial. Se algo não te aproxima do seu propósito, então é uma distração, mesmo que pareça inofensivo, mesmo que seja algo comum, mesmo que todo mundo faça. Pergunte-se, isso me aproxima ou me afasta das minhas metas? Se a resposta não for clara, elimine. As distrações não roubam apenas tempo, roubam também sua clareza. Quando você passa o dia pulando de uma coisa para outra, sua mente nunca se assenta, nunca aprofunda. E sem profundidade, não existe crescimento real. A capacidade de se concentrar por longos períodos é um superpoder num mundo onde todos estão dispersos. Se você aprender a se focar intensamente no que realmente importa, estará à frente de 99% das pessoas. A melhor forma de eliminar distrações é substituí-las por algo mais poderoso.
Não adianta apenas apagar as redes sociais se você não tiver outra coisa em que investir sua energia. Preencha seu tempo com atividades que fortaleçam sua mente e seu corpo. Treine, estude, crie, trabalhe nos seus projetos. Torne sua vida tão significativa e desafiadora que as distrações deixem de ser atraentes. No início, não será fácil. Sua mente vai buscar escapes. Vai querer voltar aos velhos hábitos. Mas a cada vez que você resistir, ficará mais forte. A cada vez que escolher a concentração no lugar da distração, estará moldando uma mentalidade de excelência. E um dia, ao olhar para trás, verá que eliminou tudo que te travava e criou um caminho real de progresso. Não espere que as distrações desapareçam por conta própria. Elas não vão. É você quem deve tomar o controle e eliminá-las com firmeza. Não porque seja fácil, mas porque você sabe que a vida que deseja está do outro lado da concentração absoluta. Número 9. Enfrente seus medos com ação. O medo é um inimigo silencioso que se esconde na mente, disfarçado de lógica, de prudência, de desculpas que parecem razoáveis. Ele te diz que ainda não é o momento certo, que você não está pronto, que é melhor esperar. Mas a verdade é simples. Quanto mais você alimenta o medo com inação, mais forte ele se torna. Se você não o enfrenta hoje, amanhã ele crescerá, e quando perceber, ele já estará no controle da sua vida, sem que você sequer tenha notado. Toda vez que você adia algo por medo, está escolhendo o caminho da fraqueza. Você sabe o que quer fazer, sabe que é necessário, mas continua paralisado. Quantas oportunidades você deixou escapar por medo de falhar? Quantas vezes se calou quando queria falar? Quantos projetos você abandonou antes mesmo de tentar? A diferença entre aqueles que alcançam suas metas e os que permanecem presos na mediocridade não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Os estoicos entendiam que o medo é apenas uma impressão, não uma realidade. Marco Aurélio expressava isso com clareza: se algo externo te angustia, a dor não vem da coisa em si, mas da interpretação que você faz dela. O problema não é o medo, é o que você faz com ele. Você pode deixá-lo te controlar, ou pode enfrentá-lo com ação. E a ação é a única cura real para o medo. Pense em alguém que tem medo de falar em público. Na primeira tentativa, a voz treme, as mãos suam, a mente grita para não continuar, mas a pessoa faz mesmo assim. Na segunda vez, o medo ainda está lá, mas um pouco menor. Na terceira, já não é tão assustador. Na 10ª vez, ela percebe que aquele medo nunca teve fundamento. A única maneira de superá-lo foi enfrentando-o repetidamente. Se você se esconde do medo, ele se transforma em uma prisão. Se o encara, ele se torna um trampolim. Cada ação que você toma contra o medo te fortalece, te liberta e te devolve o controle da própria vida. Epicteto dizia que aquilo que você teme se torna insignificante assim que o enfrenta. O que hoje te paralisa, amanhã pode ser apenas uma lembrança distante, mas isso só acontece se você decidir agir. Não espere se sentir pronto. Não espere o momento perfeito. O medo nunca desaparece completamente, mas você pode diminuir o seu poder ao mínimo quando toma atitude. E não precisa fazer algo grandioso. Comece com o que for possível. Se tem medo de falar com estranhos, faça hoje uma pergunta simples a alguém. Se tem medo de fracassar em um projeto, dê o primeiro passo sem se preocupar com o resultado. Se teme o julgamento dos outros, compartilhe sua opinião sem se preocupar com o que vão pensar. Faça agora mesmo um exercício prático. Identifique um medo que tem evitado. Não importa o tamanho. Escolha uma ação pequena, mas concreta que você pode tomar hoje para enfrentá-lo. Não amanhã. Hoje. Não pense demais. Simplesmente faça.
E assim que agir, vai sentir algo poderoso, o medo começa a perder o controle sobre você. Cada vez que você enfrenta um medo com ação, se torna mais forte. Cada vez que escolhe se mover em vez de se paralisar, fortalece seu caráter. E quando isso se torna um hábito, o medo deixa de ser uma barreira e se transforma em um sinal de que você está crescendo. Não permita que o medo dite a sua vida. Não se deixe dominar por pensamentos que existem apenas na sua cabeça. Faça o que precisa ser feito. Não importa como você se sente. Porque a ação é, e sempre será, a única forma real de vencer o medo. Número 10. A influência do ambiente e dos relacionamentos. Olha ao seu redor, as pessoas com quem você mais convive estão moldando quem você é, quer perceba ou não. Os hábitos delas, suas crenças, suas atitudes, tudo isso influencia as suas próprias ações. Se você está cercado por pessoas sem ambição, que se contentam com o mínimo, que preferem reclamar a agir, mais cedo ou mais tarde começará a adotar a mesma mentalidade, quase sem perceber. A mediocridade é contagiosa, mas a excelência também é. Os estoicos compreendiam profundamente a importância de se cercar de pessoas que impulsionam o crescimento. Epicteto ensinava que devemos escolher com cuidado quem deixamos entrar no nosso círculo íntimo, pois essa influência pode nos fortalecer ou nos enfraquecer. Marco Aurélio era claro: se alguém não contribui para o seu crescimento, se não te desafia a ser melhor, então não merece ocupar um espaço significativo na sua vida. Se você se rodeia de pessoas que vivem inventando desculpas, acabará justificando a sua própria falta de ação. Se passa tempo com quem se distrai com futilidades, também se tornará disperso. Se convive com pessoas que têm medo de enfrentar desafios, começará a duvidar da sua própria força, não porque seja fraco, mas porque o ambiente molda a mente. Se você deseja construir uma mentalidade forte, precisa estar entre aqueles que exigem mais de você, que não te deixam cair no comodismo, que te desafiam constantemente a elevar o seu padrão. Pense em alguém que passou anos cercado de amigos sem ambição, em um ambiente onde a norma é a preguiça e o conformismo. Essa pessoa provavelmente já teve sonhos, ideias, desejo de mudar a própria vida, mas com o tempo se adaptou ao ritmo do grupo. Parou de tentar. Começou a falar como eles, a agir como eles, até se tornar apenas mais um. Agora imagine o oposto, alguém que ao decidir melhorar, buscou estar próximo de pessoas já comprometidas com o crescimento. Essa pessoa não apenas aprendeu com elas, foi impulsionada a dar mais de si, a não se contentar com pouco, a se cobrar mais, todos os dias. Isso não significa que você deva cortar todas as pessoas da sua vida de uma hora para outra. Significa que é necessário observar com clareza e fazer ajustes. Pergunte-se: as pessoas com quem convivo me desafiam a ser melhor, me inspiram a crescer, ou me arrastam para a mediocridade? As conversas que tenho me elevam ou giram apenas em torno de reclamações, distrações e superficialidades? Se as respostas não forem favoráveis, você precisa agir. Isso não quer dizer desprezar ninguém, mas sim estabelecer limites. Você não pode se dar ao luxo de desperdiçar energia em ambientes que não te favorecem. Busque estar perto de quem tem os hábitos que você admira, de quem tem a disciplina que deseja desenvolver, de quem vive com propósito. Quando você se cerca de pessoas que buscam a excelência, inevitavelmente começa a se elevar junto com elas. Se não encontrar essas pessoas ao seu redor imediato, procure em outros lugares. Leia livros de mentes brilhantes. Consuma conteúdo que te inspire. Envolva-se em comunidades onde disciplina, foco e crescimento pessoal sejam valores essenciais. Aquilo que você ouve, vê e permite entrar na sua mente afeta diretamente quem você está se tornando.
Se preencher o seu ambiente com vozes que te empurram para cima, será muito mais difícil cair na mediocridade. Os estoicos sabiam que você não pode deixar que o ambiente determine o seu destino. Você precisa assumir o controle. Se o lugar onde você está não te favorece, mude. Se as pessoas com quem convive não te somam, procure outras. Não permita que o conforto do conhecido te mantenha preso a um nível baixo. Esteja com aqueles que te desafiam, que esperam mais de você, que te fazem sair da zona de conforto, porque é justamente aí que acontece a evolução real. Número 11. Reconheça o seu verdadeiro potencial. Você tem vivido a vida inteira usando apenas uma pequena parte do que realmente é capaz de fazer. Acostumou-se a uma versão limitada de si mesmo, preso à rotina, ao conhecido, ao confortável, e o mais preocupante é que, muitas vezes, nem percebe isso. A maioria das pessoas nunca descobre seu verdadeiro potencial porque aceita cedo demais a história que contou a si mesma sobre quem é e sobre o que pode alcançar. Pense naquele objeto valioso que você encontrou um dia na sua casa, algo que estava guardado, esquecido, acumulando poeira e que, só depois, percebeu seu real valor. Esse objeto é uma metáfora perfeita para o seu potencial. Ele sempre esteve aí, escondido, esperando para ser redescoberto. Esperando que você finalmente abra os olhos e enxergue o que realmente pode fazer. O problema é que você permitiu que a mediocridade o cercasse, que expectativas baixas moldassem sua identidade, que experiências passadas decidissem seu futuro. Mas os estoicos ensinavam que você não é sua história, não é seus erros, nem suas limitações atuais. Você é o que decide ser a partir deste momento. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que todo ser humano carrega dentro de si a capacidade de ser mais forte, mais sábio, mais virtuoso do que acredita, mas poucos se atrevem a tentar. Porque descobrir o seu verdadeiro potencial exige romper com a comodidade, exige desafiar-se, exigir mais de si mesmo. E isso assusta. É mais fácil permanecer onde é seguro, onde tudo é previsível, onde se repete o que sempre se fez. Mas a comodidade é a prisão onde morre a sua grandeza. Se você realmente deseja saber do que é capaz, precisa sair dessa zona de conforto. Não espere acordar um dia, como num passe de mágica, e descobrir todo o seu potencial. Isso não acontece. É preciso se testar, se colocar em situações onde a única saída seja crescer. Cada vez que você escolhe o caminho fácil, se afasta da pessoa que poderia ser. Olhe para a sua vida e pergunte-se com sinceridade: onde estou me limitando? Em que áreas estou aceitando menos do que sei que posso dar? Talvez seja no seu corpo, onde você acredita que não pode ficar mais forte. Talvez no seu trabalho, onde se contenta com o mínimo. Talvez na sua mente, onde continua repetindo as mesmas desculpas em vez de mudar. Você não pode melhorar aquilo que não reconhece. Mas uma vez que enxerga as áreas onde tem se sabotado, já não pode mais fingir que não vê. A chave é a ação. Você não vai descobrir seu potencial pensando nele, lendo sobre ele ou sonhando com ele. Vai descobrir quando agir. Quando se lançar a um desafio e sair do outro lado mais forte. Quando começar a ultrapassar os seus próprios limites e perceber que eles eram muito mais frágeis do que imaginava. A versão de você que hoje acredita ser o seu limite é apenas o primeiro degrau de uma escada que você sequer começou a subir. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, mas sim focar naquilo que está em nossas mãos, e o seu potencial está exatamente aí nas suas mãos. Ele não depende do seu passado, das circunstâncias, nem da opinião dos outros. Depende apenas do quanto você está disposto a se esforçar, do quanto está disposto a sair do papel de vítima
e assumir responsabilidade total pelo seu crescimento. Comece hoje. Não espere o momento ideal. Não espere se sentir pronto. Dê um passo pequeno, mas real. Se nunca treinou, mova-se. Se sempre evitou desafios, enfrente um agora. Se existe algo que deseja aprender, comece imediatamente. Você não precisa ver todo o caminho, só precisa dar o próximo passo. E quando fizer isso, quando agir em vez de hesitar, quando se esforçar em vez de se acomodar, começará a despertar a versão real de si mesmo. Pare de viver pela metade. Pare de ignorar a força que existe dentro de você. A única diferença entre aqueles que realizam coisas extraordinárias e aqueles que não saem do lugar é que os primeiros decidiram descobrir seu verdadeiro potencial e nunca pararam de se empurrar para frente. É hora de você fazer o mesmo. Número 12. O poder da consistência, a diferença entre aqueles que alcançam suas metas e os que continuam apenas sonhando, não está no talento, na sorte ou na inspiração. Está na consistência. Qualquer pessoa pode sentir-se motivada por um momento, começar algo com entusiasmo, trabalhar com intensidade por alguns dias ou semanas. Mas apenas aqueles que conseguem manter-se firmes, avançando apesar das circunstâncias, são os que realmente chegam onde desejam estar. A fraqueza se manifesta em rajadas de emoção passageira. Surge com força, mas desaparece assim que aparece o desconforto. Já a força é construída com disciplina, com a capacidade de fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade, mesmo quando o progresso não é visível. Pense em qualquer meta que você tenha: melhorar o corpo, aprender uma nova habilidade, construir um negócio, fortalecer a mente. Nenhuma dessas conquistas acontece em um dia, em uma semana ou em um mês. A excelência não nasce de explosões esporádicas de esforço, mas de pequenos passos repetidos ao longo dos anos. É fácil começar algo quando se está empolgado, mas o que realmente importa é o que você faz quando essa empolgação vai embora, quando os resultados não aparecem, quando cada parte do seu corpo e da sua mente te diz para desistir. Marco Aurélio sabia disso. Ele não escrevia suas meditações só quando se sentia inspirado. Escrevia todos os dias. Não se treinava como imperador quando tinha vontade, mas porque entendia que o dever não espera pela motivação. Epicteto ensinava que não se pode dizer que alguém é disciplinado se só age quando se sente bem. A verdadeira disciplina é seguir em frente mesmo quando tudo em você quer parar. Olhe ao seu redor. A maioria começa com energia, mas desiste no primeiro obstáculo. Começam a ir à academia e param depois de um mês. Iniciam um negócio e se desmotivam diante das primeiras dificuldades. Querem mudar de vida, mas ao menor sinal de esforço voltam aos antigos hábitos. Não porque não sejam capazes, mas porque nunca aprenderam a ser consistentes. Se você realmente quer resultados, precisa fazer um compromisso total com a constância. Não pode esperar sentir-se motivado. Não pode depender do humor do dia. Não pode deixar que as circunstâncias ditem seu esforço. Se você decidiu fazer algo, então faça, todos os dias, sem desculpas. Não importa se está cansado. Não importa se não vê progresso. Não importa se ninguém reconhece. O que importa é que você continue. Pense em alguém que começou um grande projeto. No começo tudo é empolgação, novas ideias, motivação. Mas com o tempo, surgem os problemas, as dúvidas, o cansaço. É nesse momento que a maioria abandona. E é nesse mesmo ponto que os que entendem o poder da consistência continuam. Apesar de tudo, esses são os que terminam o que começam. Esses são os que conquistam o que os outros apenas imaginam. A consistência gera confiança. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, reforça a ideia de que é alguém confiável,
capaz, disciplinado. E cada vez que falha, cada vez que desiste, alimenta a crença de que não pode, de que não é suficiente. Isso não é apenas sobre resultados, é sobre a pessoa em que você está se transformando no processo. Assuma esse compromisso. Não importa quão pequeno seja o passo, dê um todos os dias. Se quer escrever um livro, escreva nem que seja uma linha. Se quer melhorar seu corpo, treine nem que seja por 10 minutos. Se quer aprender algo novo, estude nem que sejam 15 minutos. Você não precisa ver progresso imediato, só precisa garantir que não haja um único dia sem avanço. A consistência te leva aonde a motivação jamais poderá. Pare de buscar atalhos. Pare de esperar se sentir pronto. Decida hoje ser a pessoa que age todos os dias. Aconteça o que acontecer, não porque seja fácil, mas porque sabe que essa é a única forma de se tornar verdadeiramente imparável. Número 13. Transforme sua mente através da neuroplasticidade. Sua mente não é estática. Você não está preso a um jeito fixo de pensar, a uma forma imutável de ser, a uma identidade que não pode ser transformada. Seu cérebro tem a capacidade de mudar, de se adaptar, de se reinventar completamente. Essa capacidade se chama neuroplasticidade. E se você a compreende e a utiliza a seu favor, pode se libertar de qualquer limitação mental que acredita carregar. Desde o nascimento até os 25 anos, o cérebro é extremamente maleável. Aprende com rapidez, forma novas conexões constantemente, absorve informações quase sem esforço. Mas mesmo na fase adulta, sua mente continua se modificando. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quantas vezes tenha falhado. Não importa há quanto tempo acredita ser de um determinado jeito. Você pode se reprogramar, pode desenvolver uma nova mentalidade, construir novos hábitos, transformar sua forma de ver o mundo. O problema é que a maioria das pessoas vive acreditando que são assim mesmo, que sua forma de ser é definitiva. Dizem coisas como sempre fui desse jeito, não sou bom nisso, nunca vou mudar, mas isso não é verdade. É apenas uma história que você repetiu tantas vezes que o seu cérebro a transformou em um padrão automático. E o mais poderoso é que qualquer padrão pode ser quebrado. Se você deseja reconfigurar sua mente, precisa entender como o verdadeiro aprendizado funciona. Não basta querer mudar, não basta dizer que quer. A neuroplasticidade se ativa quando você foca sua atenção com intensidade. Quando se concentra profundamente em algo novo, seu cérebro libera acetilcolina, uma substância que marca aquelas conexões neurais como importantes e permite que sejam modificadas. Mas se você tenta aprender sem foco, se tenta mudar sem esforço genuíno, seu cérebro simplesmente ignora. Não registra aquilo como relevante. Pense em alguém que passou anos acreditando ser ruim em falar em público. Cada vez que tenta, seu cérebro ativa um padrão de ansiedade, uma cadeia de pensamentos negativos, uma resposta automática de medo. Mas se essa pessoa decidir enfrentar esse medo com prática constante, com exposição progressiva, com esforço consciente, algo começa a mudar. No início, o cérebro resiste, mas com o tempo, as conexões antigas enfraquecem e as novas se fortalecem, até que um dia, sem perceber, aquele medo que parecia inquebrantável já não tem mais o mesmo poder. O descanso é essencial. A neuroplasticidade não acontece enquanto você está praticando. Ela acontece enquanto você descansa. Durante o sono, seu cérebro revê as experiências do dia, fortalece as conexões que considera úteis e elimina as que não servem. Se você não dorme bem, se não dá tempo à mente para se recuperar, o processo de mudança se torna muito mais difícil. É por isso que os estoicos valorizavam o equilíbrio entre ação e recuperação.
De nada adianta agir intensamente se sua mente e seu corpo estão exaustos. Não subestime o poder do ambiente. Se você quer moldar seu cérebro para a excelência, precisa se cercar de estímulos que reforcem esse processo. Se passa os dias consumindo informação vazia, cercado de pessoas que não te desafiam, sem exigir nada novo de si mesmo, suas conexões neurais vão continuar reforçando os velhos hábitos. Mas se mergulha num ambiente que te exige mais, que te obriga a pensar, que te empurra ao crescimento, seu cérebro irá se adaptar nessa direção. Escolha uma habilidade, uma mentalidade ou um hábito que queira desenvolver. Não espere se sentir pronto. Não busque desculpas. Foque sua atenção com intensidade. Exponha sua mente à desconfortável realidade do verdadeiro aprendizado. E depois descanse. Permita que seu cérebro faça o trabalho invisível. Repita esse processo todos os dias, até que o novo se torne automático. É assim que você destrói sua versão fraca. É assim que você libera seu verdadeiro potencial. Número 14. O poder transformador do exercício no cérebro. Sua mente é um reflexo direto do seu corpo. Se você se sente lento, sem energia, com dificuldade para se concentrar, o problema não está apenas na falta de motivação ou disciplina, está na forma como você está ou não está usando o seu corpo. O exercício não é apenas para estética ou boa forma. Ele é uma das ferramentas mais poderosas que você possui para transformar o seu cérebro, fortalecer a sua mente e operar em um nível mais elevado. Quando você se movimenta, seu cérebro muda. Neurotransmissores como dopamina e serotonina são ativados, elevando seu humor, reduzindo o estresse, limpando o ruído mental. Não é coincidência que você se sinta mais leve, mais claro, mais focado após se exercitar. O corpo libera tensão, regula as emoções e permite que sua mente funcione com maior precisão. Os estoicos sabiam que o domínio emocional era essencial para o autodomínio. E o exercício é uma forma prática de alcançar esse controle, sem a necessidade de longos discursos filosóficos. A atividade física não afeta apenas como você se sente, mas também como você pensa. Ela melhora a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de aprender e se adaptar. Ao treinar seu corpo, você envia mais oxigênio e nutrientes ao cérebro, fortalecendo conexões neurais. Isso significa mais agilidade mental, melhor retenção de informações e maior profundidade de foco. Você já tentou estudar ou trabalhar após um dia inteiro sentado, sem se mover? Sabe como a mente se arrasta, fica dispersa, pesada? Agora compare com um dia em que você se exercitou antes de começar suas tarefas. Percebe como sua mente está mais desperta, como as ideias fluem com mais facilidade, como você sustenta o foco sem esgotamento mental. Isso não é coincidência, é biologia pura. Pense em alguém que sofre de ansiedade, estresse ou fadiga mental. A reação mais comum é buscar distrações, mais tela, mais entretenimento superficial. Mas o que essa pessoa realmente precisa não é mais estímulo externo, é ação física. Se em vez de se entregar à preocupação, ela decidisse correr, caminhar rapidamente, fazer uma sessão de treino intenso, seu estado mental mudaria em minutos. O movimento regula o sistema nervoso e transforma a química do cérebro. É uma das armas mais poderosas contra a ansiedade e a depressão. E não, você não precisa treinar como um atleta profissional para colher esses benefícios. Não se trata de passar horas na academia ou levantar pesos extremos. Algo tão simples quanto caminhar rápido por 30 minutos, correr, dançar, pular corda, fazer qualquer atividade que aumente sua frequência cardíaca já tem um impacto direto e positivo na mente.
O segredo está na consistência. Se você treina seu corpo com frequência, você treina sua mente para ter disciplina, resiliência e clareza. Os estoicos valorizavam a resistência física porque sabiam que corpo e mente estão conectados. Quando você se torna fisicamente mais forte, também se fortalece mentalmente. Quando aprende a empurrar seu corpo mesmo quando quer desistir, está ensinando sua mente a resistir à preguiça, ao medo, à autocomiseração. Cada vez que você supera um treino difícil, reforça a ideia de que é capaz de suportar mais do que imaginava. Se você realmente quer funcionar em seu nível máximo, transforme o exercício em um compromisso inegociável. Não o veja como uma opção. Veja como um ritual para pensar com clareza, tomar decisões melhores e ter energia para tudo o que faz. Não há desculpas. Se você tem tempo para rolar redes sociais, tem tempo para se mover. Se consegue passar horas absorvendo conteúdo sem aplicar, consegue reservar pelo menos 30 minutos por dia para treinar. Comece hoje. Não espere um plano perfeito. Apenas mova-se. Corra, caminhe, pule, desafie seu corpo, e quando sentir a diferença em sua mente, quando perceber que pensa mais rápido, decide com mais confiança, sente seu humor mais estável, você entenderá por que isso não é opcional. Não existe mente forte em corpo fraco. Use o exercício como ferramenta para transformar não só seu físico, mas sua vida inteira. Número 15. Use o estresse como uma ferramenta positiva. O estresse não é algo que você deve evitar. É uma ferramenta. Uma mensagem do corpo e da mente de que você está se movendo, se desafiando, enfrentando algo que importa. A maioria das pessoas se paralisa diante do estresse porque o interpreta como um problema, uma barreira, um inimigo. Mas os estoicos compreendiam que a pressão faz parte da vida e que a chave não está em eliminar o estresse, mas em aprender a canalizá-lo, a usá-lo a seu favor. Quando você experimenta estresse, seu corpo se ativa, a adrenalina é liberada, a frequência cardíaca aumenta, os sentidos se aguçam. Você entra em um estado fisiológico preparado para agir, para focar, para reagir, mas é nesse ponto que muitos falham. Em vez de direcionar essa energia para algo útil, se afogam em pensamentos negativos, se paralisam, reclamam. Ao enxergar o estresse como um sinal de que devem parar, desperdiçam uma oportunidade de crescer. Pense em qualquer momento de pressão intensa que já viveu antes de uma apresentação importante, de uma decisão difícil, de um exame, uma competição ou uma conversa desconfortável. Esses momentos não eram sinais de que você deveria fugir. Eram sinais de que você estava em território significativo, no limite do seu crescimento. O estresse não aparece na zona de conforto, ele aparece onde há transformação. O neurocientista Dr. Andrew Huberman é um dos que defende esse princípio com base científica. Em vez de evitar o estresse, ele o utiliza como uma ferramenta para focar, para elevar o desempenho, para expandir sua adaptabilidade. Sabia que, quando bem orientado, o estresse aumenta a concentração, melhora a tomada de decisões e fortalece a resiliência. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho. Cada desafio, cada dificuldade, cada momento de pressão carrega uma oportunidade de crescimento. A ausência de estresse, na verdade, é um sinal de que você está estagnado, acomodado, sem testar seus próprios limites. Por isso, a chave não está em eliminar o estresse, mas em aprender a controlá-lo e convertê-lo em força útil. Quando o sentir, mude o foco. Pergunte a si mesmo: esse estresse é uma evidência de que estou crescendo? Posso transformar essa energia em desempenho? Em vez de se concentrar no medo, canalize essa carga para a ação. Se você está diante de um exame difícil,
use a pressão para manter a concentração. Se tem um grande projeto, use o estresse para se organizar e planejar com clareza. Se enfrenta o desconhecido, use o estresse como impulso, e não como freio. Isso não significa viver em constante tensão, mas sim treinar sua mente para utilizar o estresse estrategicamente. Ferramentas como respiração controlada, atividade física, atenção ao presente e uma mentalidade de crescimento foram usadas pelos estoicos para se manterem firmes diante da adversidade. Em vez de evitar o estresse, eles o enfrentavam com serenidade e o transformavam em poder. A ciência apoia isso. Estudos mostram que pessoas que veem o estresse como desafio e não como ameaça apresentam melhor desempenho, maior resistência física e mental e uma recuperação mais rápida. Sua percepção altera sua fisiologia. Se acredita que o estresse te destrói, ele vai te destruir. Mas se acredita que ele te fortalece, ele te fortalece. O problema não é o estresse, é como você o administra. Se o usa como desculpa para desistir, duvidar de si ou fugir do que é difícil, ele se torna um obstáculo. Mas se o usa como combustível, como lembrete de que está no caminho certo, ele se transforma na sua maior vantagem. Não busque uma vida sem estresse, ela não existe. O que você pode fazer é treinar sua mente para vê-lo como que realmente é uma ferramenta. Se bem utilizada, ela pode te levar além dos seus próprios limites. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Mas ouvir não basta, o verdadeiro progresso começa com a ação. Antes de sair, comprometa-se consigo mesmo. Escreva nos comentários: hoje tomo a decisão de ser minha melhor versão. Sou estoico. Não pense demais, apenas faça. Que essa seja a sua primeira prova de que você não é alguém que apenas escuta, mas alguém que age. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, seja forte, haja com virtude e não deixe que sua versão fraca tome o controle.